A gente começa o nosso programa com o quadro Cuidar Acima de Tudo, um oferecimento da Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Hoje o Cuidar Acima de Tudo vai abordar um tema delicado e muito importante. O mês de setembro é o mês oficial da campanha de prevenção ao suicídio. Dados da Associação Brasileira de Psiquiatria fazem um alerta para esta triste realidade. No Brasil, são registrados mais de 13 mil casos por ano e quase 97% deles estão relacionados a transtornos mentais. E a gente aproveitou este espaço e este momento para convidar o médico psiquiatra Vicente Gomes para falar mais sobre este assunto. Ele já está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, doutor Vicente. Tudo bem com o senhor? Obrigado, Neyara. Tudo em paz. Prazer é todo nosso tê-lo aqui para a gente falar de um tema, como eu falei, um tema delicado, mas necessário, né, para a gente tratar. E eu pesquisando esses dados, eu fiquei assustada, de fato, com esses dados. E foram outros dados também que eu verifiquei, mas eu preferi focar nesses dados da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, porque achei que já eram bastantes, assim, para a gente começar essa nossa conversa, né? 13 mil casos por ano são registrados no Brasil. É isso, doutor Vicente? É isso mesmo, Neyara. Infelizmente é uma realidade. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas na realidade a prevenção ao suicídio a gente deve atuar todos os dias do ano, tá? Esse mês é o mês que a gente chama atenção, é o mês que a gente alerta, o mês que a gente tenta aí fazer com que esses números sejam reduzidos, porque realmente esses números são alarmantes e preocupantes. Quando se fala em transtornos mentais, quais são os principais problemas que podem levar uma pessoa a ter uma atitude como essa? A depressão, ela é a principal causa associada ao suicídio, tá? Mas temos também transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtornos relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, tá? Então, existem outras condições psiquiátricas que podem levar ao suicídio. E quais são as orientações da sociedade diante desse problema? Qual é a orientação que vocês tentam passar para a sociedade diante desse fato, para que haja uma prevenção, né? Porque eu acho que esse é o momento, essa é a importância que a gente está aqui discutindo sobre isso. É isso, aquele que você mencionou com relação aos números, cerca de 97% dos casos de suicídio tem relação com algum tipo de transtorno mental. Então, se a gente conseguir identificar, tratar adequadamente esse transtorno mental, ou seja, aquilo que vai levar ao suicídio, a gente está atuando diretamente na prevenção. Então vamos começar com depressão, por exemplo. Como que a pessoa deve identificar que ela está no estado depressivo? Quando a gente pode identificar o que é tristeza e o que é depressão? Quando a gente deve acender essa luzinha de alerta? A depressão, ela tem uma variedade de manifestações, tá? Existe aquele quadro mais clássico que seria aquela tristeza intensa, tá? Aquele isolamento, aquela sensação de angústia, pode ter alteração aí no apetite, a pessoa tanto pode comer a mais, como também ter o seu apetite reduzido, tá? Ter alterações no padrão do sono, ela pode sentir tanto uma insônia, dificuldade de manter aquele sono, ou também uma sonolência excessiva, tá certo? Pensamentos negativos, pessimismos, tá? A gente também não pode deixar de destacar sintomas físicos também, tá? Principalmente aí na terceira idade, muito comum queixas de dor de cabeça, tontura, um certo mal-estar, tá certo? Na adolescência também a gente tem aí um padrão de irritabilidade, tá? Nesse perfil, nessa faixa etária, o rendimento escolar cai. É importante que a família consiga observar alterações de comportamento, tá? Aquela pessoa que de repente mudou, tá? As relações, o trabalho está comprometido, está se atrasando, o adolescente que não está querendo frequentar a escola, a aparência da pessoa está diferente, alguns sinais de alerta também, algumas frases que as pessoas falam, é importante prestar atenção. Tipo de frases? Eu não queria mais estar aqui, eu sou um peso na vida dos outros, eu queria estar dormindo, por mim eu estava em outro local nesse momento, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim. Esse é o tipo de frase típica, né? Exatamente. Que a pessoa está com algum transtorno ou com algum tipo de depressão.
E o que a família deve fazer, doutor? A família deve apoiar, tá? Escutar e saber que aquela pessoa está precisando de ajuda. Infelizmente, a gente escuta muitos depoimentos de familiares onde a família, ela, além de não valorizar aquilo, ela acha que a pessoa que está com aqueles, né, tá relatando aqueles sintomas, tá porque faz aquilo porque quer, querendo chamar atenção, quer bobeira, quer chamar atenção, quer frescura. Na realidade, não é nada disso. É um transtorno, é uma doença e requer tratamento. Então, primeiramente, a família deve apoiar, escutar com calma, com empatia, sem crítica, sem julgamento e levar aquela pessoa para fazer um tratamento adequado. Você falou, a gente está falando de depressão, que é o principal fator, né? O principal transtorno mental que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Mas tem a bipolaridade que o senhor falou também. Eu gostaria que o senhor citasse os outros exemplos para que as pessoas que estão em casa, elas tenham essa informação para que elas saibam como agir diante de um problema como esse. Isso, a bipolaridade, ela acontece com oscilação de humor. Tá? Inclusive, a pessoa ela pode apresentar também um momento depressivo, que é aquele momento que ela está sem vontade, sem ânimo, sem disposição, nada faz tanto sentido. Existe também o outro polo, né? Que é a euforia, onde a pessoa está muito acelerada, está com bastante energia, acha que dá conta de tudo e de todos, ela não precisa nem dormir tão bem que no outro dia ela já tem aquela energia suficiente para fazer tudo. Padrão de irritabilidade, essa mudança de humor, de repente ela não está bem, de repente ela está muito bem, tá? Observar também que essas pessoas, elas costumam abusar do álcool, tá certo? Para tentar compensar alguma coisa que não está legal. Então, observar também essa questão aí, né, desse uso excessivo de álcool, tá? Ficar atento para essas mudanças de comportamento e alguma forma que a pessoa possa estar utilizando para poder compensar isso. Hoje, a faixa etária das vítimas, né, dessa doença atinge mais jovens, é isso, doutor Vicente? O suicídio ele está presente, Nayara, em todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, tá certo? O que a gente vem observando ultimamente é que essa faixa etária da adolescência tem aumentado muito os números, tá? Então é preciso a gente ficar vigilantes, atuantes, a família realmente prestar atenção no comportamento do seu filho, tá? Com algumas queixas. É importante também a questão da escola, bullying, como é que está isso, como é que está o relacionamento com outros amigos, tá certo? Então é importante a família observar e apoiar. Eu acho que hoje é um grande desafio dos pais essa questão do observar, porque hoje o comportamento das famílias é cada um no seu quarto, cada um no seu tablet, cada um no seu celular, e você não tem mais tempo às vezes para parar, sentar e conversar e acha que está tudo normal, e a pessoa o filho fica dentro do quarto com o seu computador, com o seu telefone, os pais estão dentro do quarto com o seu telefone, com o seu computador, e isso pode não ser percebido, né, doutor? Eu acho que esse é o grande alerta também, né? Exatamente, muito boa a sua colocação. Eu recebo diariamente essa queixa de alguns adolescentes. Meu pai e minha mãe só quer saber como é que está o desempenho na escola, só quer saber da minha nota, tá? E é importante isso que você mencionou, porque pai e mãe acaba sendo espelho para o filho, né? De repente a criança está na escola, tem uma aulinha depois e quando chega em casa, o que é que acontece? Está lá o pai no celular, no canto, a mãe também. O que é que o filho vai fazer? A mesma coisa. Então não tem aquele momento daquele jantar, daquele almoço, aquele período ali, né, afetivo, onde o pai poderia estar conversando com o filho, a mãe também, perguntando como é que foi seu dia a dia, se está tudo bem, programando algum momento familiar juntos, de lazer, realmente dando a importância, fazendo seu papel realmente de pai e mãe. Tem como prevenir, né, doutor? Com certeza, tá? Se a gente atuar identificando esses fatores de risco, tá? Como eu mencionei, que o transtorno mental, a tentativa prévia... Porque quando se fala em transtorno mental, parece um termo muito pesado, né? A pessoa tá louca. Não é nada disso. Uma depressão, tá? Um quadro de bipolaridade, essa dependência, às vezes, do álcool, tá certo? Algumas alterações de personalidades, com algum comportamento, impulsividade, momentos aí de agressividade, tá? Então são alterações de comportamento mesmo, que requer um tratamento, requer um acompanhamento de um profissional capacitado.
Quais são as organizações, as associações que trabalham, que ajudam, que podem ajudar nesse trabalho aí de prevenção ao suicídio? Existe o próprio posto de saúde, na unidade básica de saúde, que tem um médico generalista, que é o que geralmente atende a maioria desses casos mais, né, leves, vamos dizer assim, tá? Existe aí o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial também, que tem toda uma equipe, tem um psiquiatra, né, preparado para lidar com esse tipo de situação. Existem os ambulatórios de psiquiatria, que atuam também. A gente tem o Hospital Areolino de Abreu, que é a nossa referência em saúde mental, tanto para a parte ambulatorial de psiquiatria, quanto também na urgência, tá certo? E se for algum caso mais grave, aquela realmente urgência do paciente ser avaliado, existe também o SAMU, que pode entrar em contato para que dê o suporte e leve até o local adequado para conduzir o tratamento. E eu lembrando aqui, tem o CVV também, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Isso. Que é onde as pessoas ouvem, né, estão ali para ouvir as pessoas que estão precisando, às vezes, de atenção, só alguém para te ouvir ali, naquele momento que você está se sentindo triste ou está se sentindo sozinho, né? Mas é importante, claro, que a pessoa ser ouvida naquele momento, ter aquela escuta, como eu já mencionei, sem crítica, sem julgamento, ela desabafar faz bem, a pessoa se sente mais leve. Mas lembrar que isso não é suficiente. A pessoa que está pensando em desistir da vida, ela não está bem. Então, apenas um diálogo, apenas uma escuta não vai ser suficiente. Ela pode até melhorar naquele momento, mas se não tiver um acompanhamento, um tratamento adequado, ela nos próximos dias ela vai voltar a pensar. E aí, o risco. Por isso que a gente deve escutar, ouvir, mas encaminhar, levar para um tratamento adequado. E você aí, na sua casa, na sua família, também ficar mais atento, né, doutor? Vamos ouvir as outras pessoas sem julgamento e prestar atenção nesses sinais. Exatamente, o ideal é a gente atuar na prevenção. Ok, então, muito obrigada. Conversei aqui com o doutor Vicente Gomes, ele é psiquiatra. Muito obrigada, a gente está conversando aqui sobre o Setembro Amarelo. Obrigada pelas informações. Um mês, né, de prevenção ao suicídio, mas que esse é um tema que deve ser trabalhado o ano inteiro, né? É isso mesmo. Doutor Vicente, muito obrigada pela sua participação. Um excelente dia para você. Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição, desejo um excelente dia a todos. Obrigada, viu, doutor?